Olá, eu sou Viviane Cesarino e começa agora o Memórias do Poder Legislativo. Você, com certeza, já acessou uma rede social hoje, não é mesmo? Na internet, a gente encontra todo tipo de opinião. Poder dizer se você é contra ou a favor de qualquer assunto é só um dos exemplos da liberdade de expressão que temos hoje no Brasil. E é só com o resgate do passado que conseguimos entender como o processo democrático foi construído. O Memórias traz hoje mais um parlamentar que lutou pela democracia, aqui na Assembleia e também na Câmara dos Deputados. Francisco Dias Alves, o professor Dias, foi vereador e prefeito de Guarulhos, deputado estadual e deputado federal constituinte e também ocupou várias secretarias de governo. Deputado, muito obrigada pela presença do senhor aqui no Memórias, é uma honra. E recíproca. Muito obrigada. Recíproca. Vamos começar essa história toda do começo? Vamos. O senhor é do Ceará. É verdade que o senhor veio de Pau de Arara para São Paulo? É verdade, verdadeira. Quantos anos o senhor tinha? Eu tinha 10 anos quando meu pai se decidiu... Aliás, meu pai não, meu padrasto, porque meu pai faleceu quando eu tinha 4 anos. E minha mãe casou em segundas núpcias e eu sou neto de fazendeiros, que eu nasci na fazenda, na cidade de, naquela época, Itapiúna, que era um distrito de Baturité, que era a comarca. Com 10 anos, meu pai recebeu uma visita de uma irmã aqui de São Paulo e ela convenceu meu pai a vir embora para cá. Nós vivíamos muito bem lá, tínhamos fazenda, estava tudo bem. Mas meu pai entendeu que aqui a coisa seria bem melhor que lá. Então, decidiu em 1947, arrumamos as malas e viemos embora para São Paulo. Nós só tínhamos duas opções, ou navio, e naquela época o navio demorava mais de um mês para chegar em São Paulo, ou Pau de Arara, porque naquele tempo não existia linha de ônibus do Ceará para São Paulo, até porque não tinha estradas, as estradas eram horríveis. Tanto é que nós viajamos 2 dias de Pau de Arara e depois mais 11 dias de vapor no Rio São Francisco. E de lá nós tomamos um trem que ia parar em São Paulo. Mas, deputado, tinha fome, tinha necessidade ou não? Não. Era uma situação tranquila. Ele só quis vir para tentar nós a viemos vida melhor. Inclusive, viemos com recursos. É que o meu pai imaginava que o dinheiro que ele traria do Ceará, porque ele vendeu tudo que tinha lá, daria para ele montar um esquema grande aqui. E não foi verdade, porque aqui a vida era bem diferente. Mas conseguimos viver 2, 3 anos tranquilamente. E daí, meu pai foi trabalhar numa fazenda de um senhor chamado Saiki, japonês. Depois de 2 anos, o japonês decidiu dividir uma gleba de terreno que ele tinha lá na divisa do Mato Grosso do Sul com São Paulo, final da Araraquarense, uma cidade que estava começando a viver, que era Santa Fé do Sul, e ele vendeu uma gleba para o meu pai. Ficamos mais alguns anos lá, mas acontece que nós tivemos dois incidentes difíceis de se tolerar. O primeiro deles foi uma geada que deu muito grande, ele tinha plantado muito café e queimou todo o nosso café. Meu pai quase ficou louco. Resolveu tombar toda aquela área tal, naquele tempo era em burro, né, com os tombadores, plantar arroz. E fez uma plantação de arroz muito grande. E quando chegou a época que o arroz estava cacheando, precisava de mais chuva, tivemos 47 dias de seca. Então ele perdeu tudo. Resolveu vender, trocar, naquela época, 10 alqueires, que era terra toda a vida, por um caminhão. Com o caminhão na mão, ele disse: voltamos para o Ceará. Eu não fico aqui, vamos para lá, nós temos nossa vida lá. Bom, voltamos para o Ceará. E estrada de terra, caminhão é Pau de Arara. Ah, o senhor chegou a voltar, então, para lá? Voltamos, eu já tinha uma certa idade, já estava com 14, 15 anos. Voltamos para o Ceará, mas não nos adaptamos. Dentro de 3 meses, os meus irmãos disseram: olha, eu volto, porque o motorista que nos levou vinha embora.
Meus irmãos disseram, agora nós vamos embora com o nosso companheiro motorista. Minha mãe ficou assustada e disse, voltamos todo mundo. Aí montaram o caminhão, aquelas tábuas, não era banco de encosto, não, eram umas tábuas e coberta de encerado e raspão para São Paulo. E fomos parar lá na região lá de São José do Rio Preto e em Santa Fé do Sul. Ainda não era Guarulhos. Não, Guarulhos nós viemos para cá. Não. Guarulhos nós viemos em 1954. Eu sou, além de professor, eu sou formado em teologia presbiteriana, sou evangélico presbiteriano. Fui pastor muitos anos. E eu vim para o seminário antes que meus familiares. Meus irmãos resolveram fazer o seguinte, como meu irmão foi para São Paulo, nós também vamos para São Paulo. Minha mãe animou-se, venderam tudo que tinha lá e vieram para São Paulo. Aqui meu pai comprou uma casa em Guarulhos, através de amizade de 2, 3 pessoas que moravam lá, que tinham parente em Santa Fé do Sul. Comprou uma casa e se fixaram ali. Eu estava lá no seminário, lá em Riacho Grande, São Bernardo do Campo. Fiquei lá até 62, estudando. Bom, até o senhor chegar, então, a Guarulhos, né, onde o senhor mora até hoje, apesar de ter mudado para Brasília, no tempo que era deputado, e voltar, eu queria saber o que fez o senhor optar pela política. Eu sei que o exemplo do pai é um exemplo forte, pelo que o senhor falou, principalmente de persistência, né? É verdade. De batalha, porque ele, pelo que o senhor falou, perdeu e voltou muitas vezes. Uma luta, né? Uma luta que deve ter marcado muito o senhor, eu acredito. Muito. Mas até aí, do professor que teve essa infância toda de mudança, até entrar para a política, que eu queria entender. O que fez o senhor entrar? Bom, em 1962 eu me formei. Em 63 eu fui examinado e designado para trabalhar em Curitiba. Então eu fiquei com uma igreja em Curitiba, Paranaguá e Antonina, 3 igrejas. Fiquei mais 3 anos lá. No ano seguinte eu fui ordenado ministro, com todos os direitos e tal. Mas acontece que naquela época, nós morando em Curitiba, era uma luta muito grande. Minha esposa sofria com um problema de rachadura nos dedos. Muito e não havia frio. por causa do frio, não havia quem resolvesse o problema. Então o médico aconselhou que nós saíssemos de Curitiba, fosse para um lugar quente. Bom, aí nós fomos para o norte do Paraná, ficamos mais um ano. Aí foi que eu comecei lecionando. Final do ano, nós voltamos para passar férias em São Paulo. Aí meu pai falou assim, eu soube que você está morando numa cidade muito pequena, a gente forma uma pessoa com tanto sacrifício, com tanto gasto, com tanta luta, e você vai morar num inferno daquele, você volta para São Paulo. É uma ordem? É uma ordem do pai. Aí voltamos para cá, nós tínhamos só 2 filhos, né, na época. Conseguimos, através do professor Neftales, que foi deputado aqui há muitos anos, através dele, aula na escola da qual ele era diretor. E mais um amigo lá chamado Celso Piva, que tinha um colégio chamado Colégio Presidente Kennedy. Bom, o NEF fez com que a gente se filiasse ao MDB na época para ajudar o candidato a prefeito, que era amigo dele. Isso era comecinho da década de 70, por aí? Comecinho de 70, final de 68, 70. Aí nós nos filiamos, eu me filiei ao PMDB, ao MDB na época. MDB. E o NEF, por uma razão não sei qual, ele me convidou para ser vice dele como candidato a prefeito. Ele era candidato a prefeito, eu seria vice. Em Guarulhos. Em Guarulhos, em 71. Mas nós perdemos a eleição. Mesmo assim, de 6 candidatos, o NEF ficou em segundo lugar. Em 74, ele se candidatou a deputado, ganhou estourado, na época que o Cuesta deu um banho de voto aqui em cidade de São Paulo. E em 76, ele saiu novamente candidato a prefeito. Era para me convidar a vice, era a voz do povo lá, a dobradinha até era um cacófito, Nefe Dias, Nefe Dias, Nefe Dias. Mas ele preferiu que eu saísse candidato a vereador. Falei, eu prefiro que você saia candidato a vereador, porque você é meu amigo, meu companheiro, então você vai me ajudar na Câmara Municipal. Foi candidato, ganhou estourado, eu também ganhei bem.
E a minha eleição foi do dia 17 de setembro para frente, porque eu não queria ser candidato, nem minha mulher queria que eu fosse. Não tinha passado pela cabeça do senhor? Não, eu não me iludia política, muito, não. Eu estava muito mais iludido com a cadeira de professor, né? Que eu sempre gostei do magistério. Mas eu tinha aquela obrigação de dar uma mão ao NEF, porque ele tinha me ajudado acertando as minhas aulas lá em Guarulhos, na minha volta do Paraná. Em 76, nós dois ganhamos a eleição, eu e ele. Em 78, ele me chamou no gabinete dele e falou assim, você quer ser candidato a deputado? Eu falei, mas eu não tenho condição, sou só professor, pobre, uma vida difícil. Mas já era vereador. Já era vereador. Ali. O senhor fazia tipo uma liderança? Mas naquele tempo o vereador não tinha soldo, ele não ganhava salário. Não tinha nada, era na base do... Mas já fazia... Mas eu tinha muita amizade com muita gente. Aliás, na área do professorado, na área das igrejas, eu era muito relacionado. Já era uma experiência legislativa. Uma experiência boa. Me candidatei a deputado estadual e tive a surpresa, né, de 8 candidatos a deputado na área de Guarulhos e eu ser o primeiro colocado. Eu me lembro que de 80 e poucos deputados aqui, eu fui o 19º em votação. Naquele tempo era difícil. Bom, fiquei 4 anos como deputado estadual, aí foi a minha vida aqui, que eu comecei praticamente a minha vida foi aqui na Assembleia. Pela forma como nós tínhamos naquela época, o Maluf era o governador e nós éramos oposição, mas oposição mesmo. Era a briga aqui dia e noite. O que é ser oposição mesmo, deputado? Que não dávamos folga para ele de jeito nenhum. Tudo que a gente tinha ideia de que estaria certo, naquele tempo ele malhava firme em cima dos deputados. E nós íamos contra ele. Era um grupo muito grande de deputados de oposição. Robson Marinho, Suplicy, essa turma toda, Goldman. Nós éramos da pesada mesmo. Trabalhamos durante esse tempo aqui do governo Maluf. Foi o tempo que eu fui a deputado estadual. O mandato foi de 79 a 83 aqui. 83, começo de 83. Eu tomei posse federal dia 1º de fevereiro de 83. Mas espera aí, antes do senhor seguir com essa história, eu quero ficar um pouquinho aqui na Assembleia para puxar aí na memória do senhor como é que foram esses anos de trabalho. Quando o senhor chegou, como é que foi o contato com os outros deputados? Como é que foi formar essa bancada aí de oposição? Foi uma coisa natural? Vocês tinham uma liderança? Era natural. Como é que era? Era natural. Naquela época, nós tínhamos aqui na Assembleia o Goldman, que era oposição valente. O próprio NEF, na época também, eu não fui deputado na época do NEF. O NEF foi deputado depois. Ele era prefeito e eu fui deputado. Nós tivemos aqui muitos debates. Essa Assembleia aqui só faltava pegar fogo, porque tinha gente dos mais variados setores de atividade que vinham aqui por causa dos seus representantes, porque nós tivemos um número muito grande de deputados de oposição, até pela MDB e Arena. Então, ou era ou não era. Bom, Bons tempos, né? Ou sim ou não, né? Naquela época não tinha jeito. Então, nós debatemos muito os problemas do governo Maluf. Me lembro quando ele criou a chamada Paulo e Petro, nós fomos contra. Quando ele queria mudar a capital de São Paulo para o centro de São Paulo, nós fomos contra. Iniciei, naquela época, um trabalho muito grande na área de meio ambiente. Como eu fazia parte da Comissão de Saúde, eu era presidente da Comissão do Funcionalismo, mas eu fazia parte também da Comissão de Saúde. Então, eu visitava o interior de São Paulo e acompanhava toda a problemática da saúde. E, naquela época, nós tivemos alguns debates tremendos. Eu me lembro que uma vez nós fomos a Pirapitingui, que era um leprosário lá. Eu saí de lá magoado com a minha vida, porque arrasado, vendo os seres humanos tratados... Nem porco era tratado daquele jeito. Imagina. Bom, então meio ambiente, saúde, educação, eu defendia aqui o professorado. Eu me lembro que, uma época que o Maluf demitiu
quase todos os diretores e nós brigamos até voltarmos ao status quo. Voltamos novamente. Conseguiram. Conseguimos a vitória. E eu era um dos líderes. E tivemos muitos debates aqui. Muitos debates aqui. Eu aprendi nessa... Quando eu vim para cá, eu tinha uma certa experiência porque eu era vereador. De vereador você traz uma experiênciazinha para cá. Foram 4 anos de um aprendizado extraordinário. Tenho certeza que eu colaborei muito. Naquele tempo não tinha jeito que nós aprovávamos projeto, porque todo projeto, de modo geral, dependia do executivo. E o executivo era nosso adversário. Barrava tudo. Então nós usávamos uma arma. Brigar. Brigar, e a coisa era quente. E depois que eu fui também para Brasília, eu não tinha dificuldade, porque eu carregava essa experiência aqui da Assembleia, que foi maravilhosa. Vamos falar um pouquinho mais dessa experiência no próximo bloco? Vamos. Memórias volta já, não sai daí.